Renato Gaúcho. A gente vai fazer uma palhinha rápida para destacar o que teve de melhor ontem no clássico, então temos respostas rápidas a respeito para trocarmos de tema. Diogo, o que você achou de mais legal do Fluminense ontem? Eu estava falando, né? A questão da proteção vazada. Acho que como questão. Cravou no Valência. O Valência, que para muitos era tido como um jogador que não ia mais voltar, que não tinha mais ganhado. A turma do Tricria, canela de vidro. O pessoal não acompanha o histórico do Valência. Inclusive, quando jogava no Urubu do Paraná, ele tinha uma performance ótima no Fluminense. Ele está entre os jogadores aí mais louvados dos últimos anos, né? Nelson, o que você achou de melhor? O que teve de melhor? Eu achei. O empate, até o jogo. Não foi mal, teve uma movimentação. Porque o goleiro agarrou uma cabeçada do Fred, uma outra bola que o Fred chutou, a do próprio Luna, e do Walter, e do Chiquinho, que eles formou batendo na bola. Então, o destaque foi o goleiro e o Fred. O goleiro, o Fred, protagonista, né? E você, Renato? Então, eu concordo com o destaque do Fluminense, o Fred. O golaço, né? O pessoal chorou impedimento. Estava com sentido de pedido, né? Isso é uma coisa que enflatece mesmo. Rapidinho, no jogo contra o Bolívia, do Flamengo, o primeiro, o Bolívia ganhou de 1 a 0, o primeiro gol do Flamengo foi um cruzamento. Impedimento. Um jogador muito impedido, cabeceou para trás e ela fez o gol. Ninguém fala ali. Agora, toda hora que vai na reportagem, Fred tinha um dedão do pé impedido. Pô, aí quanto a questão do impedimento, parece. Ele tem até vergonha de se manifestar a respeito disso depois daquele pavor do Flamengo embaixo, aquela bola que se mexe dentro do gol, né? Quer dizer, por favor, vamos voltar a falar do Fluminense, senão a gente vai. Pois é, então esses foram destaques dos jogos. Fala, você achou o Fred, e eu acho que o negativo continua sendo, infelizmente, o Grêmio. Eu acho que ele não tem mais o pique, ele não aguenta o jogo todo. Merece todo respeito com o jogo dos 2 títulos nacionais, mas o ciclo encerrou. É evidente que o ciclo encerrou. Ele ontem, todas as jogadas, chegava atrasado, todas, sem exceção. Ele fez uma falta na suporte, a bola ia sair, não tinha necessidade de fazer aquela falta. Mas é o quê? Um jogador que está sem segurança, que já está sem condição, que chega sempre atrasado, então ele prioriza às vezes a falta do que a disputa na própria bola. Fica agarrado. Exato. Esse cara correr, ele segura. Pois é, mas o fato é que o Fluminense agora está mais que nunca nas semifinais do campeonato. Vamos aguardar semana que vem para sabermos quem vai ser o nosso glorioso adversário. Tudo leva a crer se ele vai estar dando. Se não for, melhor ainda, mas a gente tem que se preparar para 2 grandes confrontos, um time que é a nossa carne de pescoço nos últimos 20 anos. Bom, o jogo foi temperado, teve um certo interesse para se ver, foi um jogo bem disputado, se não for um primor de técnica, mas uma coisa chamou muita atenção: o público horrível para um jogo da tradição de Vasco Fluminense. É um público muito fraco. A gente já sabe de vários problemas, não vai dar para elencar todos eles aqui, mas a gente sabe. Tem a questão da violência, tem a questão do preço, embora o Fluminense pratique os preços mais baratos entre os clubes do Rio, tem a questão da televisão, que parece fazer tudo para que o espectador não vá ao jogo, né? Você quando coloca o jogo 6h30 da tarde, você praticamente impõe ao torcedor, não vá, fique em casa, assiste pay-per-view, e com isso tudo, apenas 13 mil pagantes, mais 2 mil pessoas que tiveram gratuidade, para um jogo que há anos atrás colocava 50, 60, 70 mil pessoas. Eu reputo o seguinte, a imprensa vem e diz, é um jogo que não vale nada. Não, é um jogo que vale sim. Porque você tem um regulamento, por exemplo, joga por 2 empates, não é grande coisa, não. Eu acho que é até perigoso você querer jogar pelo empate, mas é uma vantagem. Então o jogo valia sim, valia procurar essa vantagem. Deixa eu te perguntar, Diogo, você acha que essa interrupção do Maracanã para 3 anos de obra afastou o público do Maracanã que não volta mais? Não, eu acho que não. Eu acho que tudo que a gente vê realmente é a questão da organização, né? Como você colocou, tem vários pontos que não mobilizam as torcidas como deveriam ser. Né? Questão de preço, questão de até problemas tradicionais que a gente vive até no dia a dia mesmo, isso atrapalha na hora do lazer, inclusive, né? Questão de transporte, questão de interesse comercial da televisão, né? Exatamente. Então isso é, enfim, né? Esse conjunto da obra que complica.
Ou seja, se isso fosse debelado, a gente teria um público melhor, independentemente se o campeonato carioca ou não. Em 1999, uma promoção feita pelo jornal da mesma emissora que transmite os jogos, o campeonato carioca teve uma média de público fabulosa, os ingressos eram baratíssimos, qualquer jogo no Maracanã dava 50 mil pessoas. Só que aquilo foi um interesse pontual para divulgar o jornal. Depois daquilo, você olhava e ficou desse jeito. Um exemplo sintomático da desordem do futebol carioca, Renato e Nelson com certeza viram isso muito bem no passado, é que em Moça Bonita se fazia jogos à noite que tinha refletor. Um belo dia queimou o refletor, nunca mais consertaram. Quer dizer, isso é um absurdo, isso não é profissional, né? Essa desordem do futebol passa para outras divisões, né? No final de semana, o Quissamã, no meio de semana, o Quissamã ia enfrentar o América pela Série B do Campeonato Carioca, tomou um WO, tinha desistido da competição. Aí resolveu voltar atrás e jogar a rodada no final de semana. Quase chegou aqui para a primeira divisão. Chegou a jogar, há 3 anos ele jogou. Há 3 anos ele jogou uma vez e caiu, né? Nelson, você com tantos anos de Maracanã, como é que a gente faz para retomar esse público e tornar as arquibancadas de um clássico decente como elas eram no passado? Eu vejo 3 motivos principais. A própria violência, que antigamente não tinha, qualquer clássico dava 100 mil pessoas. Né? A segunda é a televisão. O pessoal fica em casa tomando cerveja na televisão. E o comodismo. Vamos ver um botiquinho ali, assar a carninha, tomar cerveja. Vamos gastar menos do que nós vamos gastar lá, sem precisar das coisas. É isso, e ficando próximo de essas 3 coisas. A formação do Maracanã também influenciou. Isso pesou, porque o Maracanã sempre foi sustentado pelo povão, o povão ficou alijado do Maracanã e a classe média alta, ela tem outros hobbies e ela não tem o futebol como prioridade. Então ela não investe O nisso. Maracanã, como era antigamente, as próprias torcidas faziam a divisão e o meio de campo era uma zona neutra. Eu sentado lá no Flamenguista, no Vascaíno, e a gente levava o Fluminense, levantava e acabou. Os jornais sempre enfatizavam isso no setor do meio, sempre tinha foto de torcedores juntos do time rival. Não, mas agora ainda tem aquela parte do meio, só que é a parte mais cara. Sim, mas naquela época, na nossa época não. É absurdo, mas é a parte mais cara. Aí tem Na nossa época, a arquibancada era um preço só. Todo mundo sabia, a torcida do Flamengo vai para lá, a torcida do Fluminense vai para cá, e o meio de campo é de todo mundo. E não tinha essa coisa de olhar feio. Mas não tinha briga, não tinha essa. Agora, não sei se vale a pena fazer uma colocação, também o Renato Gaúcho, acho que ele colocou isso com muita propriedade. Os próprios jogadores naquela situação, pelo menos, né? Eu acho que eu ainda peguei um pouco essa época romântica do futebol, que você tinha Túlio, você tinha Renato, você tinha Romário promovendo jogos. Não profissionalmente, mas eles de alguma forma eles promoviam o jogo, né? Tinha essa cola, e isso, mas agora tem o escuro. Não, agora é. E eles têm uma sessão de imprensa, não deixa eu falar. Exatamente. Eu me lembro muito bem. Jogo do Flamengo e Botafogo, o nome que já dizia, vou fazer a feira antecipada, porque esse jogo isso é motivação. Quando jogaram ao mesmo tempo Romário, Renato e Túlio, Romário e Renato eram vistos frequentemente na praia, jogando futebol. Então, os ídolos do esporte, você encontrava com eles na rua. Hoje você não vê esses caras, tem 20 gorilas em volta, você não pode encostar. Enfim, isso foi criando um distanciamento. Mas também fica um policiamento que não tem sentido. O cara vai tomar uma cervejinha, já faz a mídia já vem, e não acontecia isso. Eu não ia lá pro portão dele, onde ele é sócio lá, e tomava a cerveja dele, comia. Ninguém se preocupava com isso, sabia? E ninguém falava. E hoje em dia, qualquer coisa. Aliás, o Fred, se ele vai na igreja, eles falam. Se ele toma cerveja, eles falam. Se ele sai com a namorada, fala. O cara não pode fazer nada. Não, o politicamente correto está tão chato que já começou até as arquibancadas do estádio, né? Ontem mesmo eu presenciei mais um dos episódios lamentáveis que tem acontecido dentro da torcida do Fluminense, né? Envolvendo, até de maneira leviana, uma das torcidas mais tradicionais do Fluminense, que é a Fiel Tricolor. Todo mundo sabe aqui da minha simpatia e amizade pelos membros da Fiel, como eu tenho em diversas outras torcidas organizadas. E eu gostaria só de deixar uma mensagem para quem promoveu esse troço. É uma coisa muito simples. Quem está lá há 40 anos merece respeito.
As pessoas têm o direito de aplaudir, de apoiar intensamente, a gente espera isso também, mas também de criticar se for o caso. Respeito tem que haver das duas partes. A fiel tricolor merece muito respeito, abram o olho para não cometerem besteira. Bom, nosso tempo escasso, curto, veloz, no tempo que hoje, eu pego agora o recado final do Diogo, agradeço mais uma vez a sua participação, sempre legal você já da casa do Panorama, então a tua consideração final. Eu que agradeço, tá, a participação mais uma vez, né, instalado, né, de pessoas tão agraciadas, né, pela torcida, é uma honra, né? O Nelson é um autógrafo. Né, então é uma honra estar aqui. E o Renato também. Renato, não, todo mundo, né? Aprecia. Então é isso, ele quer deixar. Depois que deixar todo mundo mal aqui. Hoje eu tô jogando tudo no pé. Então é isso, gente. Agradecer mesmo a participação e até o próximo jogo. Pois é, em breve, na próxima semana, no próximo final de semana, o Fluminense joga em Macaé, às 16 horas, selando a sua participação na Taça Guanabara. Quando volta redonda em Macaé, às 4 da tarde, uma temperatura agradabilíssima de 65 graus. Nelson, obrigado de sempre, você é da casa também, nosso patrimônio tricolor das arquibancadas. Tua mensagem final. Falou. Estamos aí com o Fluminense e a hora que me convidarem, eu estarei aqui presente. Ah, sim, o blog do Nelson, falando de Fluminense, blogspot.com. Não percam, imperdível, tudo que o Nelson pode oferecer de melhor para a nação tricolor. Valeu. Renato Ram e seus olhos azuis. Boa noite, né? E dizer que vamos partir para cima do Vasco, vamos ganhar e vamos ser campeões. Assim seja. E dessa maneira a gente termina mais uma edição do programa Panorama Tricolor sob a direção de Carlos Alberto Lima, o seu limão. Na próxima semana a gente retorna. Um grande abraço. Até lá.